Nessa aula nós vamos aprender como funciona o service e como a gente gera um service na linha de comando. Eu deixei aqui em inglês mesmo, aumentei um pouco o tamanho da fonte. Então eu já gerei aqui no comando esse service aqui, ó, ng generate service hero. E aí através desse comando ele gera dois arquivos aqui pra gente, o heroservice.spec.ts e o heroservice.ts. Aqui na linha de comando eu dei um ls aqui para ver se realmente dentro da pasta pp que foi criado o heroservice.spec.ts e o heroservice.ts. Para que serve o conceito de service? Seria assim, se eu fosse acessar um banco de dados, um Ionic, por exemplo, um SQLite, aí eu criaria um arquivo de service que acessaria um banco de dados e retornaria uma informação para mim, um JSON com aquela informação, e através desse JSON eu faria o data bind na minha view, no meu HTML. Então, por convenção, no Angular não se coloca chamadas às APIs dentro do componente. Nada me impede de fazer. Eu tenho o curso de Ionic 3 que eu fiz todas as chamadas dentro do próprio componente, mas isso por convenção, por arquitetura de software, não está certo. Então você cria um arquivo service que vai te retornar um observable através do RxJS. Eu não vou entrar em detalhes sobre o RxJS, a gente está sabendo que a gente vai utilizar o RxJS durante todo o nosso curso, mas esse é um conceito abstrato, que é uma API que fica dentro lá em JavaScript, que fica dentro do package.json em Node, que a gente utiliza em todo para fazer chamadas API, entendeu? Então essa chamada me retorna um observable, esse observable transforma o objeto numa lista, o JSON no objeto numa lista. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então eu chamo de fazer o parse, né? Eu parseio, transformo um JSON em um objeto, uma lista de objetos, entendeu? Que seria a lista de to-dos, lista de tarefas. Então, seguindo o treinamento aqui, ele explicou aqui que seria o injectable aqui, se você colocar traduzido aqui. Deixa eu pegar só esse Tour of Heroes e traduzir, porque eu estou no Firefox. E aí eu coloco aqui para vocês, e só para traduzir aqui para gente. A gente coloca aqui traduzir português pra gente ler. Não fica muito boa a tradução, né? Mas pra quem tá... Ele dá uns bugs aqui, tá vendo? Ele não consegue ler direito, dá uns bugs aqui que fica um pouco difícil de traduzir, né? Mas essa tradução tinha que ser um pouco mais inteligente, né? Essa inteligência artificial de tradução aí do Google tinha que ser um pouco mais inteligente para as próprias páginas, né? Mas ele cria aqui uma função para não traduzir isso aqui, né? O código, né? Mas, então a gente rodou o comando, estou tentando ler aqui que eu injeto, observe que nosso serviço importa o injectable, o Angular e anota a classe como decorator. Isso marca a classe como participa do sistema de injeção de dependência. A classe fornece o serviço injetável, que também poderá ter suas próprias dependências injetadas. E ainda não tem dependência, mas será em breve. Injectable heroes. Isso aí que ele já gerou. Ou seja, não consigo explicar que seria um injector, mas é uma anotação para falar que aquele service vai retornar uma informação. No caso vai ser um observable. Vocês podem dar uma pesquisada aí no Google se tiver mais dúvidas sobre como funciona isso, de como funciona o RxJS e como funciona essa questão do observables. Então, só vou colocar aqui no inglês mesmo, só para eu conseguir ler isso aqui. Então, aqui ele vai pedir para importar aqui, importar o Heroes e o Heroes Mocks. E aí o seguinte, dentro do Hero Service, ele pediu para colocar aqui, ou seja, na verdade ele está fazendo o seguinte, cara, ele está retornando aqui
simulando uma conexão com a internet, que mais para frente vai fazer uma conexão HTTP. Então ele está fazendo uma simulação, né? Aí aqui o Get Heroes, a gente coloca aqui o Get Heroes aqui pra gente. Beleza, colocamos o Get Heroes aqui. Eu gosto de colocar o construtor aqui, que a gente vai ter que colocar coisas na classe construtora. Aqui ele pediu para a gente fazer, forneça o Hero Service. Então a gente vai disponibilizar a injeção de dependências do Chrome para injetá-la no componente. Ou seja, assim, tá meio confuso assim, a explicação. Mas basicamente a gente vai importar dentro do nosso componente o Service, e o Service vai fazer uma simulação, como se estivesse indo na internet ou no banco de dados, retornando uma lista de objetos, que seria o objeto Hero. Beleza? Então é isso. E aqui ele está falando que esse injectable root aqui já está no nosso... Deixa eu ver... Aqui já está no nosso... injectable providing root, que ou seja, é para funcionar como root. Aí aqui no componente a gente vai importar nosso serviço. Só que uma coisa importante, tem que mudar o hero aqui, tá? Vamos aqui no... Deixa eu ver aqui, porque tá com zoom. Create database, hero component. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui já. Coloquei aqui hero service. Beleza. Aí eu já fiz aqui. A gente não vai precisar mais disso aqui, tá? Essa classe aqui, não, esse import aqui não vai precisar fazer aqui, porque vai ficar dentro do nosso service. E aqui a gente pode apagar isso aqui. E aqui o seguinte, esse hero aqui tem que ficar assim mesmo, porque eu não vou estar importando daquele arquivo. Eu vou fazer uma simulação aqui, retornando a lista através do service. Vamos para o próximo passo. Isso que eu já fiz. Aí aqui no construtor a gente vai ter que colocar aqui nosso serviço. Então aqui no construtor eu gosto de colocar assim, porque já tá. Até já coloquei aqui, porque eu já estava gravando esse áudio, mas eu já estava gravando essas videoaulas. Eu estou testando um novo microfone aqui. Eu tive que gravar isso aqui várias vezes, entendeu? Então a gente colocou esse... Eu coloco assim, mas você pode deixar assim por enquanto, ó, nessas aulas, mas mais pra frente é melhor você quebrar isso aqui, porque quando a gente for usar principalmente o Ionic, a gente vai ter vários imports aqui no nosso construtor. E aqui ngUnit get heroes. E aqui a gente, no ngUnit vai chamar o get heroes aqui e vai retornar um void, mas na verdade ele está retornando aqui o heroes, mas o heroes é global aqui, entendeu? Então aqui ele já vai fazer o data binding lá para o HTML, né? Então aqui vai retornar um service. Se eu selecionar, eu mostro informação do herói. Se eu selecionar ele, isso aqui é classe 1 select. Vamos ver se ele mudou isso aqui. Então a gente criou aqui, já fizemos isso aqui, o get heroes. Já colocamos o ngUnit já. The heroes method synchronous. Aqui está falando que ele retorna um observable. Vamos tentar ler a tradução aqui. Não é muito boa essa tradução, não, mas tudo bem. Eu tento. Dados observados. Meta assinatura síncrona implica uma pessoa. HeroSet pode buscar heróis de forma síncrona. Os heróis compõem de Get Hero. Resultados dos heróis pudessem ser buscados em sincronia. Ou seja, na verdade, como se fosse eu estivesse indo do serviço HTTP, trago a informação, um JSON, transforma em observable e no observable já faz o parse para a gente. Ou seja, tá passando, o parse seria passado do JSON para um objeto, uma lista de objeto. No nosso caso aqui, essa lista é isso aqui, tá? Isso aqui é uma lista de objetos, tá? Isso aqui representa uma... Aqui tá como se fosse array,
assim, abre chaves como se fosse um array, porque a lista aqui no TypeScript é representada assim, entendeu? É um pouco diferente do Java, por exemplo. Mas então, se eu coloco assim, ele representa uma lista. Então aqui vai retornar um observable, entendeu? Aí a gente pode perceber aqui que nosso mock heroes é um JSON, né? Tá vendo aqui? Nosso hero é um JSON. Então ele faz o parse para esse objeto de forma mais no data bind. Mas isso aqui a gente vai conseguir entender mais isso aqui quando a gente for fazer a classe todo, né? Porque o todo realmente está indo na internet trazendo um JSON, né? Vamos passar para o próximo passo aqui. Ele tem um problema aqui. Ah, tá. Eu abri um produto aqui. Eu não vou abrir isso aqui mais, não. Vou fechar isso aqui porque eu tinha aberto para um outro projeto que eu estava fazendo. Então vamos salvar o que a gente fez. Vamos fazer o próximo passo aqui. Aqui a gente já estava. Estou lendo no português aqui. Aí a gente precisa no service importar o observable. Deixa eu ver se eu já fiz aqui. Vamos lá. Heroes Component. Deixa eu fechar aqui. Heroes Service. Não colocamos. Colocamos Observable RxJS. E aí nosso getHero vai transformar um pouco. A gente vai retornar um Observable. Por padrão assim, é bom a gente colocar. Eu vou mudar isso aqui quando a gente fazer no outro projeto. Eu mudo, vou seguir mais ou menos o que o Google pediu. Return Heroes. Eu não entendi aqui o seguinte. Ah, tá. Ele está falando que isso aqui é o observable. Isso aqui seria o hero original. Mas isso aqui é no componente. Isso aqui a gente tem que colocar lá para retornar o observable. Confuso essa explicação do Google. Nossa. Ah, tá. Eu entendi aqui. Isso aqui está no componente, isso aqui não é no service, não. Então, eu importei o RxJS aqui, tá beleza? Para retornar um observable. Vamos lá no nosso... Eu vou fechar esses negócios de node aqui. Heroes Component. E ele já deu erro aqui, tá? Ele pediu pra gente fazer de um jeito, depois pediu pra gente fazer de outro. Já deveria ter feito já do jeito correto, né? Então, se eu faço isso aqui, ó. Se eu tiver um JSON lá do meu outro lado do meu service, ele já transforma isso aqui para a lista e já faz o data bind lá, o ng-for. Então aqui no nosso HTML, ele teria que faria o ng-for. E aí ele deu um erro aqui, ó. Uai, eu já tenho onSelect. Não entendi por que ele falou que o onSelect não método onSelect. Tem um select lá. Aí você pode perceber aqui, não importa que esses erros depois que a gente rodar para ver se realmente vai dar erro. Mas você pode perceber aqui que a gente fez um observable aqui e ele já faz essa questão do passe que eu já estou explicando para vocês aí nessa aula como um todo, né? Aí a gente vai fazer assim, observable, show messages.
Aí ele agora está falando sobre mensagem, eu não vou entrar em detalhe disso aqui não. Depois a gente faz isso aqui na próxima aula. O que eu queria era ngserve. Ver se esse trem funciona. Nós vemos build aí no aplicativo. Deixa eu só voltar aqui para Tour of Heroes. Quando você dá o build aí, você vai ver que não mudou nada, praticamente nada da última vez que a gente fez. A única diferença é que realmente o Heroes está sendo pegado através do servers. Então se você der um reload na página aí, você não vai nem ver a diferença. Se rodar aqui o localhost 4200, deixa eu abrir o Firefox aqui para a gente conseguir visualizar. Então se você rodar aqui localhost, vamos lá, aqui, localhost 4200, ele vai aparecer como se tivesse acontecido nada, porque continuou mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Quando eu clico aqui, ele aparece aqui, e eu coloco aqui Bruno Hawk. Mas essa lista aqui, atualmente, nesse momento, ela tá vindo sendo construída pelo server através do observable. Se eu for na internet e tentar pegar essa informação na minha back-end API, do meu Node, eu conseguiria fazer de forma normal e continuaria funcionando. Mas aqui a gente não viu como se não tivesse feito alteração nenhuma, mas mudou algumas coisas, porque através desse get heroes subscribe aqui, ele retorna um observable. Deixa eu dar mais um zoom aqui para ficar um pouco melhor. Ele retorna um observable, e se esse objeto aqui fosse se eu fizesse aqui um get, HTTP get na minha API e retornasse um JSON, na hora que fizesse o parse, ele já transformaria esse em objeto, uma lista de objetos, porque aqui, né, no nosso componente é uma lista de objetos, e faria o passe de forma automática. Então muitas coisas que a gente usava antigamente no RxJS, o map e outras coisas, não precisam ser usadas mais no Angular 6 e no RxJS, nova versão do RxJS. Assim, eu acho que nem mesmo o subscribe vai ter necessidade. Então mais pra frente a gente vai dar uma olhada aí. Aí quando a gente chegar no recursos avançados, tem também um interceptor aí para poder ajudar aí no toda a parte de service de requisição API que a gente vai fazer na parte avançada. E quem tiver dúvida, é só entrar em contato comigo, e na próxima aula a gente vai continuar o Tour of Heroes e vai ver a parte de mensagem e de HTTP. Então eu vou fazer uma aula mais ou menos para o 2. Então na próxima aula a gente vai ver mensagens e eu vou fazer uma requisição HTTP. Depois, a próxima aula a gente vai já começar a conectar na API que a gente já construiu em Node.js. Então quem tiver dúvida, entrar em contato comigo. Qualquer